Bom dia, povo de Deus. Shalom, shalom. Bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Que a doce paz do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Para mais um devocional. Bom dia, Verônica. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham tido uma quinta-feira abençoada. Bom dia, Theo. Bom dia, Sara. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos esperar só uns 2 minutinhos. E aí a gente já ora, amém? Para que a gente possa dar início à nossa live, para que a gente possa continuar aquilo que o Eterno tem nos ensinado durante os devocionais, amém? Bom dia, Ludmila, bom dia, Neide, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja bem-vinda, amém? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Entra e sai de novo, irmã. Entra e sai de novo da live. Entra do aplicativo e sai de novo. Porque às vezes pode ser ou a sua conexão de internet, ou alguma coisa no seu aplicativo, ou o seu aparelho. Eu não sei se está com alguma dificuldade. Também, querida. Amém? Mas estamos aí. Estamos voltando, né? Glória a Deus, aleluia. Segunda, quarta e sexta estamos aí de volta para a honra e glória do Senhor. Bom dia, vigilante. Bom dia, Tânia. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Gente, se travar, se falhar o áudio, entre e sai de novo, tá bom? Da live, porque às vezes é algum problema na conexão de internet, que eu acredito que para todo mundo tá ok. Para mim aqui tá ok. Mas se vocês verem que está travando para todo mundo, aí a gente vê, tá bom? Mas entre e sai de novo. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que a gente já consagre essa live ao Senhor, para que a gente possa dar início. Amém? Bom dia, Cléo, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu apresento, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, primeiramente as nossas vidas diante do teu altar. E eu declaro, Pai, que o Senhor, só o Senhor é Deus sobre nós. Só o Senhor é Deus sobre nós. Nós reconhecemos, Senhor, a tua soberania. Nós reconhecemos, Senhor, a tua santidade. Declaramos, Senhor, que só o Senhor é quem tem pleno domínio e pleno controle de todas as coisas. Que só há um nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. É o nome aquele que há todo poder. Aquele, Pai, do qual todo principado, potestade e denominadores das trevas tem que se dobrar, tem que se prostrar, Senhor. Nós engrandecemos e exaltamos o teu nome, Adonai, em nome de Jesus. E eu peço, Senhor, que agora o Senhor santifique, Senhor, os nossos ouvidos, que o Senhor passe uma tenaz nos meus lábios, santifica, Senhor, em nome de Jesus, o nosso ser, para que possamos estar, Senhor, receptivos à tua palavra. Prepara o nosso coração, Senhor, para as sementes que serão lançadas, Pai. Que essas sementes, Senhor, elas cresçam, que elas germinem, que elas deem frutos, Senhor, em nome de Jesus a outros. Pai, eu declaro também, Senhor, que o Senhor levanta agora escudos de proteção, Senhor, em nome de Jesus, em favor desta live, Pai. E também em favor das vidas que aqui estão, Senhor, e aqueles que ainda vão estar, Pai. Eu declaro, Senhor, que é levantado muros de fogo, Senhor, ao redor de cada ambiente, de cada casa, de cada trabalho, Senhor. Em nome de Jesus, sela nas regiões celestiais, Espírito Santo de Deus, os umbrais desta live agora, Pai, com o sangue do Cordeiro, e que seja amarrado e amordaçado agora com cordas de fogo, em nome de Jesus, os principados e potestades, dominadores locais. Pai, passe em revista, Senhor, nas redes de internet, redes de fibra ótica. Eu declaro agora os teus anjos escudeiros fazendo as escuderias, ó Pai, desta live. E eu declaro, Senhor, que ela não será, Pai, derrubada, ela não será atingida, Senhor. Em nome de Jesus, por nenhum tipo de oração contrária, por nenhum tipo, Pai, de obra maligna. Pai, eu declaro agora, entrego o domínio e o controle desta live, Senhor, nas tuas mãos. Doce amigo Espírito Santo, és quem tem total liberdade, Senhor, em nosso meio. Usa-me, Senhor, com poder, autoridade e unção, Senhor,
Fala através da minha boca, Senhor, que não seja eu a ministrar, mas seja o Senhor através de mim. Santifica, Senhor, em nome de Jesus, os meus lábios, santifica os meus ouvidos, Senhor. Traga agora, Pai, sobre nós o espírito da sabedoria do Eterno. Traz agora, Senhor, sobre nós o espírito da revelação da palavra. Nos revela, Senhor Jesus, o que está por trás da letra. Fala, Pai, no profundo, no oculto e no secreto de cada um aqui. Aquilo que as nossas almas necessitam ouvir e não aquilo que vai agradar, Senhor, a nossa carne, Pai. É o que eu oro, Senhor, e declaro que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui, todos que estão, amém, curtindo, compartilhando, que o Eterno de Israel possa abençoar e retribuir, amém, cada gesto de vocês, todos os presentes, enfim, que o Eterno de Israel possa recompensar cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Se existe alguém aqui de primeira vez, eu quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nos reunimos aqui de segunda, quarta e sexta, a partir das 7h45, para que a gente possa estudar a palavra do Senhor. E nós estamos lendo o Antigo Testamento, amém? E nós vamos ler hoje o livro de 1 Crônicas, capítulo 26, e Jeremias, acho que 20, né? Deixa eu ver, e Jeremias 20. Amém? Bom dia a todos vocês. Então, para quem acompanha pela Bíblia, abram aí em 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 1, diz assim: o ministério dos porteiros. Eis a seguir as classes dos porteiros, dos coraitas, Meselamias, filho de Coré, da família de Asaf. Foram estes os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, e Elionai, o sétimo. Foram estes os filhos de Obed-edom, Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, e Peuletai, o oitavo. Porquanto Deus havia derramado suas bênçãos sobre Obed-edom. Seu filho Semaías também gerou filhos, que se tornaram líderes na família de seu pai, pois eram homens capazes e corajosos. Foram estes os filhos de Semaías: Otine, Rafael, Obed e Eusabade. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens notáveis. Todos esses foram descendentes de Obed-edom. Ele e os seus filhos e parentes eram capazes, valentes e hábeis em suas funções. Somavam 62 descendentes da linhagem de Obed-edom. Meselemias gerou 18 filhos e parentes próximos, todos eles homens ilustres e corajosos. Foram esses os filhos de Rosa, o Merarita, Zinri, que foi designado chefe por seu pai, mesmo não sendo o primogênito. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, e Zacarias, o quarto. Os filhos e parentes de Oza foram 13 ao todo. Deixa eu só parar aqui, queridos. Às vezes a gente não, nós não vamos entender, amém, a forma de Deus trabalhar e a forma do qual o Senhor vai agir na minha vida e na tua vida. Às vezes, aos olhos carnais, as pessoas veem que você não tem, vamos dizer assim, que é o que é dito hoje. Essa pessoa não é capacitada para tal cargo. Essa pessoa não é ungida para tal coisa. Essa pessoa aí não é aquilo para exercer isso. Deixa eu te falar algo. Quando o Senhor tem algo, tem uma obra na tua vida para fazer, essa obra e esse algo vai acontecer. O homem querendo ou não. A vontade carnal de outras pessoas se levantando contra você ou não. Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados, queridos. E o Senhor tem falado isso muito forte ao meu espírito durante esse período de tempo do qual nós temos vivendo aqui. E aqui quando diz que foram estes os filhos de Oza, o Merarita, Sinri, que foi designado chefe por seu pai, mesmo não sendo primogênito. Então, mesmo ele não sendo primogênito, o pai, Oza, amém, levantou Sinri como um chefe.
Porque antigamente só era chefe das famílias dos clãs sacerdotais aquele que era o primogênito. Então, todo o primogênito era aquele que pegava, vamos dizer assim, o bastão e continuava o legado. Só que na perspectiva de Deus, isso é na visão humana, mas na visão de Deus, queridos, Deus levanta quem Ele quer. Deus faz da forma como Ele quer. E Ele pode contrariar também as tradições humanas. Entenda, Jesus é prova viva disso. O próprio Cordeiro, o próprio Cristo é prova viva disso. Ele não veio ali de uma linhagem, amém? Da família dele não tinha ali sacerdotes, mas ele é o sumo sacerdote. Veio da genealogia passada, mas não ali. O pai dele, José, o pai terreno, não era um homem que estava dentro da sinagoga, fazendo ali, amém? Os trabalhos dentro do templo. Ele não era um homem que tinha os seus ofícios dentro da sinagoga. Ele não era dentro do templo. Ele era um carpinteiro. E a função que José ensinou para Jesus, antes dele se tornar quem ele veio para ser, ele era carpinteiro. Jesus, ele seguiu o legado do pai terreno, mas existia um propósito maior do Pai celestial, do Pai, do Abba Pai. Então ele veio também como o quê? Como verbo encarnado, para mostrar para mim e para você, queridos, que quando Deus tem algo sobre a minha vida, tem um propósito sobre a sua vida, esse propósito vai se cumprir se você andar de acordo com o propósito. Se você se mover de acordo com tal, que não importa a opinião do ciclano, que não importa a opinião da ciclana, que não importa se as pessoas acham que você é capacitada para tal ou não. Porque o povo também não aceitava Cristo. Os sacerdotes também não reconheciam ele como tal, para mostrar para mim e para você que talvez você também não vai ser reconhecido como com aquilo que você carrega, querido. Só que eu quero te dizer que não é para você se preocupar. Eu quero dizer que é para você ficar feliz com isso. Porque muitas vezes, quando nós desagradamos a homens, você pode ter certeza que você está agradando o Deus vivo de Israel. Você pode ter certeza, porque você está indo contra o padrão do mundo. Entenda algo, eu costumo dizer isso. Eu fico muito com o pé atrás quando as pessoas ficam com muito paparico, com muito nhenhenhen, com muito, ai, que diz que me disse, porque você é isso, porque você é aquilo, com aquele puxa-saquismo. Eu já falei isso para vocês. Que, ai, não, porque eu reconheço. Queridos, Satanás, ele adora bajular. Para depois vir puxar você. Para depois vir e sufocar aquilo que é plano de Deus. É óbvio que existem pessoas que são sinceras e você sente no espírito, porque o espírito testifica o outro espírito. Mas a gente precisa ficar muito alerta com discernimento de espíritos, para poder discernir. Ai, não, essa palavra realmente veio da sinceridade da alma, veio da sinceridade do coração da pessoa. Agora, essa outra aqui, não. Por quê? Porque eu já passei por isso. E eu conheço pessoas que também passaram por isso, que é tapinha nas costas. Nossa, eu reconheço o que você carrega, eu reconheço. Não, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. E na primeira oportunidade de vir, a pessoa foi lá e se assentou na roda dos escarnecedores para tacar pau em você, para falar um monte de coisa, inventar mentira. Só que Deus diz sempre, em todo o tempo, aquieta-te. Quem te justifica é o Senhor. Então, queridos, não se preocupem em ficar querendo agradar homens. A grande maioria das pessoas vai falar que você não é capacitado para você estar no cargo em que você está, para você estar exercendo o que você está exercendo. E muitas vezes vai se levantar contra você, achando para que você nem avance, para que você nem tente, falando para que você vai? Ai, mas para que você vai fazer aquilo? Ai, se eu fosse você, eu não faria. Ai, mas se eu fosse você, aí você responde, se você fosse eu, como você não é, eu estou ouvindo o direcionamento de Deus. Porque muitas vezes, querido, escute isso daqui. Deus vai te dar um direcionamento que vai ser contra a lógica humana. Deus vai te dar certas direções, certas decisões a ser tomadas, que aos olhos humanos não vai fazer sentido.
Mas nós não vivemos por vista, nós não vivemos por aquilo que os nossos olhos carnais veem. A gente vive pela fé e pela fé do sobrenatural de Deus. Então, muitas vezes, a gente deixa de viver os planos do Senhor, porque a gente começa a se movimentar, a se mover dentro das situações pela opinião das outras pessoas que não estão conectadas no mesmo espírito que você. Por isso que é importante você discernir os espíritos. O espírito do homem, o Espírito Santo e espíritos demoníacos, porque são 3 tipos de espírito. E muitas vezes os espíritos malignos vão usar pessoas para te parar, para te tirar do foco, para te tirar do centro, para te tirar do propósito. Pessoas que não têm a mesma visão que você, queridos, eles não vão compreender. Se não está na mesma fiação do Espírito Santo, não vai fazer sentido. Talvez você mudar de emprego, você mudar de cidade, não vai fazer sentido, porque aos olhos carnais não faz sentido. Só que se você não estiver atento com discernimento de espírito, você não vai viver os planos de Deus para você. Porque muitas vezes a gente se move por aquilo que é da carne, por aquilo que os nossos olhos carnais estão vendo, porque os nossos ouvidos espirituais estão tampados, escuta numa frequência totalmente errada. Tenta imaginar assim, antigamente tinha televisão, né? E quando a antena estava fora de sintonia, os canais ficavam todos chiando. Você não escutava, não tinha imagem. Quando tinha imagem, não tinha o som. E quando tinha o som, não tinha imagem. E às vezes não tinha nada e ficava aquele chiando. Quando você escutava, às vezes, uma voz distorcida. Para quem é antigo, lembra, sabe do que eu estou falando. Quando você não tem um alinhamento com o Espírito Santo de Deus, quando você não tem uma sintonia com aquele que te criou, quando você não está tendo uma vida de santificação, de revelação, de profundidade na palavra, é exatamente isso que acontece na sua vida. Você escuta uma mensagem distorcida. E se você não conectar, se você não arrumar, ajustar a antena, você não vai conseguir receber a mensagem. Porque aí um vem e fala outra coisa, põe para a direita. Ai, agora põe para a esquerda, agora faz assim, agora faz assado, e você começa a se mover pela voz do outro. Então, queridos, o que o outro diz e pensa ao teu respeito diz respeito a eles. A gente tem que se pensar o que Deus está achando da minha vida, o que Deus está achando da minha decisão, qual é a decisão que eu tenho que tomar. Não se deixe levar pelas decisões do outro, pelas opiniões do outro e pelas mentiras do outro. Porque muitas vezes, querido, Deus está para te transicionar de um estágio da tua vida para um estágio do qual você tem orado e clamado há tanto tempo. Só que você, por um momento, você perde a conexão com o Senhor. E aí você começa a ouvir, mas você não faz isso. Ah, não, mas você não é capacitada para tal. Ah, não, mas você não é o primogênito. Ah, mas você não tem como estar nesse cargo de autoridade. Só que existe uma palavra que já foi liberada sobre a sua vida. Já está escrito no livro da vida. Já foi desde quando Deus te criou, já estava escrito que você seria tal. E se você não tiver na conexão com o Espírito Santo de Deus, você vai ouvir muitas vozes. Vozes mentirosas, vozes que são enviadas das trevas para fazer você sair do caminho, para fazer você sair do trilho, para fazer com que você desacredite da capacidade que Deus já te deu. Porque aos olhos humanos não faz sentido, mas para Deus faz. E o que importa é a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, versículo 12. Destes se formaram as classes dos porteiros, isso é, os grupos dos homens notáveis, que tinham cargos como seus parentes, para ministrarem na casa de Yahvé, o templo do Senhor. Eles lançaram sortes entre jovens, idosos, segundo as suas famílias para cada porta. E caiu sorte na porta oriental, para Selemias. Depois se lançou a sorte para o seu filho Zacarias, conselheiro capaz, e saiu-lhe a porta norte. Obed-edom coube a porta sul, e a seus filhos a casa dos depósitos. A Supim e Oza a porta ocidental, e a porta Salequete, junto ao caminho da subida, uma guarda em frente à outra.
Diariamente faziam plantão 6 levitas ao oriente, 4 ao norte, 4 ao sul, mas na casa dos depósitos ficavam de 2 em 2. No pátio ocidental ficavam 4 guardas juntos ao caminho e 2 junto ao pátio. Portanto, foram essas as divisões dos porteiros e as suas classes, os grupos de guardas descendentes de Coré e Merari. Versículo 20. O ministério dos tesoureiros. Dos outros irmãos levitas, Aías era responsável pelos tesouros do templo de Deus e pelos tesouros das ofertas dedicadas. Os gersonitas, descendentes de Labã, que eram chefes das famílias pertencentes a Ladã, foram Geile, os filhos de Geile, Zetão e Joel, e seu irmão. Eram encarregados dos tesouros da casa de Iavé. Dos aramitas, dos isaritas, dos hebronitas, dos uzielitas foram Sebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial responsável pelos depósitos dos tesouros. Seus parentes por parte de Eliezer foram seu filho Reabias, que foi pai de Jesaías, o avô de Jorão, bisavô de Zincre e trisavô de Selamote. Selamote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias que eram os comandantes de 1.000 e de 100 soldados, e pelas demais autoridades do exército. Eles haviam dedicado parte dos depósitos tomados em combate para a manutenção da casa do Senhor. E tudo quanto havia sido consagrado por Samuel, o vidente e profeta, Saul, filho de Iquis, Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia. Isto é, todas as dádivas sagradas estavam sobre a guarda e responsabilidade de Selemote e seus parentes. Versículo 29, o ministério dos oficiais e juízes. Dos filhos de Issar, os isaritas, Kenanias e seus filhos ficaram encarregados dos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Dos filhos de Hebron, Razabias e seus parentes. Homens ilustres e corajosos somavam 1.700 e ficaram responsáveis por todo o trabalho destinado a Iavé e pelos serviços prestados ao rei em prol de Israel. Segundo os registros genealógicos das famílias hebronitas, Gerias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, fez-se uma busca nos apontamentos históricos, e entre os descendentes de Hebron, acharam-se os nomes dos homens nobres e valentes em Jazar de Gileade. Quanto aos irmãos e parentes de Gerias, 2.700 guerreiros, chefes de famílias, homens ilustres e valentes, o rei Davi os nomeou como conselheiros nos assuntos relativos a Deus e supervisores do rei junto às tribos de Ruben e Gade e na metade da tribo de Manassés. Amém? Agora vamos lá para Jeremias capítulo 20. Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Jeremias 20 diz assim: Pazur manda espancar Jeremias. Então Pazur, filho de Imer, o sacerdote que era superintendente da casa de Iavé, o templo do Senhor, ouviu Jeremias pregando essas profecias. Então Pazur mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando Pazur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: Iavé já não chama Pazur, mas sim Magor, isto é, terror ao seu redor. Chama Pazur, mas sim Magor Missavif, isso é, o terror ao seu redor. Porquanto assim diz Iavé: eis que eu farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão pela espada dos seus inimigos, e teus olhos o verão. Entregarei todo o Judá nas mãos do rei da Babilônia. Ele os levará cativos para a Babilônia e os exterminará ao fio da espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza desta cidade, de toda a tua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, e irás para a Babilônia. Ali morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus amigos, dos quais profetizastes com falsidade. Queridos,
O Senhor tem falado muito acerca do chamado profético esses tempos, amém? O Senhor tem levantado muitos profetas, muitos profetas, muitos com o chamado profético, porque o profeta traz alinhamento. Só que, amados do Eterno, é tempo da gente vigiar, é tempo da gente discernir, é tempo de clamar. Mais uma vez eu falo, se tem algo que você precisa pedir para o Senhor nos dias de hoje, é discernimento de espíritos, para que você possa discernir se aquela profecia, se aquela palavra está sendo dita da parte do Senhor ou da parte da carne, ou da parte de homens. Por quê? O movimento profético que tem se levantado agora é um movimento do qual o Senhor está trazendo sobre o globo da terra para trazer juízo e justiça, para trazer alinhamento. Por quê? Porque o Senhor está preparando a terra para as bodas do Cordeiro. E o Senhor vai tirar de cima do altar todo aquele que é falso profeta, todo aquele que está cultuando a Baal, todo aquele que está trazendo mentira, que está trazendo sujidade. E o Senhor vai usar homens e mulheres, assim como usou Jeremias, para trazer confronto para sacerdote, para trazer confronto para aquele que está na linha de frente, para trazer confronto para aquele que um dia foi levantado pelo Senhor, mas que se perdeu em meio ao caminho, que se perdeu em meio ao processo, que se deixou seduzir por Mamon, que se deixou seduzir por Jezabel, que em vez de estar cultuando ao Deus vivo de Israel, está cultuando a Baal, está cultuando aos desejos da carne. E eu quero dizer, querido, que certamente esses profetas, esses homens e mulheres que estão sendo levantados, vão ser perseguidos. Vão ser perseguidos. Meu Deus, é forte, hein, irmã? A irmã colocou, sonhei com isso quarta. Meu Deus. Gente, o Senhor, ele está dizendo para aqueles que se movem de forma profética, para aqueles que têm alinhamento com o Senhor, que escutam a voz do Pai com clareza, o Senhor está falando a mesma coisa. Entenda algo, o Espírito testifica o outro Espírito. Quando é da parte do Senhor, você não vai ver um fulano falando A, outro falando B, outro falando C e outro falando D. Não, tudo coopera, tudo fala a mesma língua, todas as igrejas, porque o Espírito Santo, ele é um só. E o Senhor, ele está trazendo ordem sobre a face da terra. Ele quer organizar o corpo, ele quer organizar o organismo da igreja. Porque se não tiver organizado o organismo, o corpo, não tem como Cristo voltar. Não adianta. Não tem como. E eu quero dizer, queridos, que certamente eu e você, nós vamos ser, sim, perseguidos. Ai, mas eu não vou confrontar. Deixa eu te falar algo. Você não precisa ir lá e confrontar de forma direta. Só o fato de você ser posicionado de acordo com a palavra, seguir princípios, não andar na contramão do mundo, não andar segundo o que eles ensinam, você já está confrontando. Então, às vezes, você não vai ser aquela pessoa que vai ter um embate direto com uma autoridade religiosa. Talvez você não vai ser aquela pessoa que tem um chamado como eu e meu marido temos, que é o chamado de Jeremias de ir lá e botar ordem, né? Que é restaurar os altares, literalmente, botar ordem no que precisa ser colocado, de confrontar o que está errado. Se é para confrontar pastor, vai confrontar pastor. Se é para confrontar líder, vai confrontar líder. Talvez você não tenha esse chamado de linha de frente, mas eu quero dizer, querido, que você faz parte de um corpo, sim. E só o fato de você não se assentar na roda dos escarnecedores, você já está confrontando o sistema. Você já está participando da preparação da noiva. Por isso eu quero dizer para você, cuidado com as mesas que você se senta, cuidado com as pessoas que você conversa, cuidado com as palavras que saem da tua boca, porque ou você está edificando o corpo, ou você está ajudando a destruir o corpo. E não pense você, eu não vou porque eu não quero ser perseguido. Você vai ser perseguido de qualquer forma, você já está sendo perseguido. Satanás já está correndo atrás de você simplesmente porque você se tornou filho. Porque a partir do momento em que você entregou a sua vida para Cristo, a partir do momento em que o seu nome foi escrito no livro da vida, você já começou a ser perseguido pelos espíritos. Satanás já tem raiva de você.
Porque você saiu debaixo do controle dele e está sob o domínio do Espírito. Então é preferível o quê? A gente fazer aquilo que a palavra manda ou ficar morrendo com medo? Porque aqui, morrendo de medo e não fazer aquilo que o Espírito quer que a gente faça. Porque aqui Jeremias, ele foi literalmente amarrado num tronco. Ele levou uma surra. Depois, mais para frente, a gente vai ver que ele foi jogado até dentro de valeta, de esgoto. Aí, a gente pega e fala, ai, Senhor, eis-me aqui. Mas será que a gente é capaz de passar tudo que esses homens, que esses heróis da fé, que esses homens e mulheres viveram no passado em prol do amor de Cristo? Será que a gente suportaria e aceitaria, assim como João foi jogado dentro de uma tina de óleo quente? Como João Batista decapitado? Estevão apedrejado? Os irmãos do Coliseu que foram ali degladiados? Será? Será que nós temos mesmo? Será que nós temos mesmo esse amor por Cristo? Ao ponto de não negar a nossa fé, porque às vezes a gente acha, e eu vou falar mais uma vez, porque a gente está muito mal acostumado a colocar a responsabilidade de cuidar do corpo, de cuidar da noiva somente em cima de pastor, de apóstolo e de líder. Só que a responsabilidade de cuidar da noiva, do corpo, é de todo aquele que faz parte do corpo. Então não deixe de fazer aquilo que o Senhor quer que você faça, querido, porque Ele quer que você faça. Porque Ele quer que você vá morar no céu. Porque Ele quer que você se assente, amém? Junto com o Cordeiro nas suas bodas. Então é responsabilidade minha e sua cuidar do corpo. Não pense você que, eu não vou falar nada porque eu vou ser perseguido. Você vai ser perseguido porque você já é perseguido. Você já está sendo perseguido. Só o fato de entregar a vida para Jesus, a gente já tem Satanás correndo atrás de nós. É por isso que a palavra fala que ele está ao nosso derredor, bramindo como leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. Quando diz procurando a quem possa tragar, é procurando aquele que vai arregar, para dizer, desculpa, mas tipo, eu largo de mão, não quero mais. Tragou. Eu não estou suportando. Queridos, não tem como. A gente está num ponto do estágio da nossa vida. A partir do momento em que você entrega a vida para Jesus, não tem como você voltar atrás. A gente tem que viver a palavra. Pega a cruz e segue. Pega a minha cruz e me siga. E quando é pegar a cruz por inteiro. E muitas vezes, queridos, nós não vamos ter Simão Cirineu do nosso lado para nos ajudar. Muitas vezes a gente vai seguir com a cruz sozinho. Sozinho. Eu com o Espírito Santo, você com o Espírito Santo. Às vezes Deus vai permitir aparecer um Cirineu do teu lado, um Simão Cirineu do seu lado, para pegar e ajudar você a carregar a cruz. Mas na grande maioria das vezes, não. Simão Cirineu não vai aparecer. E assim como aconteceu com Cristo, Simão Cirineu também não carregou e ajudou Cristo a carregar a cruz pelo caminho todo. Não, foi parte do caminho. Depois o propósito teve que se cumprir por Cristo. E muitas vezes a gente fica esperando um Simão Cirineu vir pegar a nossa cruz. Existem estágios que o Simão Cirineu vai aparecer e vai te ajudar a aliviar o fardo. Mas existem estágios, querido, que a maioria do caminho não vai ter Simão Cirineu. É você, o Espírito Santo, é você e Jesus Cristo, é você e o Deus vivo de Israel. Só que eu quero falar para você que você vai chegar no destino final. E qual que é o destino final? O destino final é o Gólgota. O que é o Gólgota? O lugar da morte do eu. O lugar onde já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É onde você aprende que você teve que você pegar aquela cruz, que você carregou aquela cruz, e aquela cruz te fez morrer para você mesmo. É isso. Evangelho é a morte do eu. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não importa se eu estou sendo perseguido ou não. Não importa se estão falando mal de mim ou não. Não importa se estão me caluniando ou não. Não importa o que o fulano ou o ciclano acha de mim ou não. Não importa. Eu não estou nem aí para o que os outros pensam. Isso é você seguir a Cristo. Porque muitas vezes, querido, a gente não faz aquilo que Deus manda a gente fazer porque a gente está muito preocupado com o que o outro vai achar.
Eu não vou fazer porque eu vou ser perseguido. Eu não vou fazer porque eu vou ser apontado. Eu não vou fazer porque eu vou ser caluniado. Cristo fez tudo, Cristo foi tudo isso. Os discípulos foram tudo isso. Apontados, acusados indevidamente, perderam até a vida. E muitas vezes a gente não quer perder a nossa própria vida. Porque essa não é uma vida. Entenda, queridos, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui numa preparação. Preparado, nós estamos sendo forjados, alinhados, moldados para chegarmos ao nível de estatura de varão perfeito, para quando a gente chegar lá em cima, a gente não correr o risco de Cristo olhar para a nossa cara e falar assim, e a gente dizer, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu ministrei a palavra, em teu nome eu dei cesta básica, e não sei o quê, e aí a gente correu o risco do Senhor Jesus olhar para a gente e dizer assim, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Porque a gente só conhece Cristo, querido, quando a gente está dentro da forja. Infelizmente é dessa forma. E aí, às vezes, a gente não entende o porquê que a gente está passando por tanta peleja. Senhor, mas por que tanta dificuldade? Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Jesus, mas não vai acabar nunca. Vai acabar quando você passar por esse estágio e você for aprovado. Se você não for aprovada, se eu não for aprovado, você pode ter certeza que esse estágio vai acontecer novamente, para que você aprenda e passe a ser aprovado. Porque é assim que funciona, é Bíblia. Nós estamos aqui para aprender, para sermos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Pega a tua cruz e me siga, não retroceda. Paulo fala que nós não devemos voltar ao caminho que nós trilhamos, mas avançar, ir. Vai. Tá difícil, querido. Às vezes ainda não apareceu um Simão Cirineu do teu lado. Às vezes vai aparecer um Simão Cirineu para te ajudar a carregar a cruz. Ou às vezes o Simão Cirineu apareceu e fez o que era para ser feito e agora você vai seguir o teu caminho, o teu trajeto, talvez sem aparecer de novo outro Simão Cirineu. Mas o que você não pode fazer e o que eu não posso fazer é parar no meio do caminho. É parar no meio do projeto, é parar no meio do propósito, é não fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer por medo. Porque às vezes o que acontece, queridos, é o quê? Satanás lança dardos e pensamentos, traz medo, traz pensamentos de que, não, mas aí tem fulano para fazer, mas aí tem o pastor, eu não fui ungido nada, querido, você tem algo. Oh, meu Deus, que era o que Satanás queria. Você tem a identidade de filho. Você é chamado de príncipe e princesa, porque a palavra nos diz que nós somos sacerdotes reais, nação eleita, nação santa, geração eleita. Você foi comprado por um alto preço e preço de sangue. Se você tem a identidade de Cristo, logo nós temos também a mente de Cristo. E a mente de Cristo era o quê? Cuidar das coisas do Pai. Então é responsabilidade nossa, sim, independente de ser líder, de ser pastor, de ser presbítero, de ser ungido, não sei o quê. É responsabilidade nossa, mesmo que não tenha sido deitado óleo na tua cabeça, querido. É responsabilidade nossa de cuidar das coisas do Pai. Por quê? Porque nós somos filhos e um filho cuida das coisas do Pai. Não adianta, queridos, entenda algo. Tá cheio de gente querendo viver da herança. Tá cheio de gente querendo ter herança, mas não tá querendo cuidar das coisas do Pai. Você já viu isso? Acontece na carne também. Um pai tenha lá, né? Vamos lá, usar ali uma parábola, vamos dizer assim. Existe um homem, vou dar meu exemplo. Sou uma mulher que tenho grandes propriedades, profetiza Jesus. Tenho grandes propriedades, tenho uma casa legal, tenho carro, estou construindo, né? Muitas coisas, tenho os meus 3 filhos. Só que enquanto eu estou aqui, nenhum deles me ajuda.
Enquanto eu estou trabalhando, fazendo as coisas, ninguém quer botar a mão na massa, ninguém se preocupa em saber se eu estou precisando de algo, ninguém se preocupa em fazer uma oração, ninguém se preocupa em falar, não, mãe, eu vou lá na empresa, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não. Só que quando eu partir, a minha herança vai ficar para eles. Aí sabe o que acontece? Uma briga desenfreada. Ai, porque eu quero a minha parte da herança, mas você participou? Você participou, querido? Filha, você participou? O que você fez? Glória a Deus que Deus não tem essa mesma visão que a gente, né? Que a graça de Deus é transbordante. A graça do Senhor excede todo entendimento. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus é bom. Porque Deus não tem o mesmo coração que a gente. Deus não tem. E mesmo que você não faça, a graça dele se excede. Você vai poder se assentar nas bodas do Cordeiro. Você vai poder desfrutar, amém? Daquilo que é teu por direito e por herança. Só que eu falo de mim, eu não consigo ter essa visão. Porque Deus fez tanta coisa pela minha vida. O mais profundo, o mais ato de amor que ele teve foi enviar o seu único filho por amor a toda a humanidade. E levou os meus pecados não eram dele. O mínimo que eu posso fazer, o mínimo que eu posso fazer é perder a minha vida em amor e gratidão a ele. E quando eu digo perder a vida, eu não estou dizendo perder a vida, amém? Ai, porque você é morta. E se for da vontade de Deus, que se cumpra a vontade dele. Mas perder a minha vida não tem mais vontade. Cara, nada mais me importa a não ser a fazer a vontade do meu pai. É fácil? Não. Não é fácil. Porque às vezes o peso vem. E vem pesado. Porque às vezes dá vontade de você largar tudo e falar, Senhor, eu não aguento mais. Assim como Cristo disse, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que todavia não se cumpra a minha vontade, mas o teu. A tua vontade, Senhor, é o teu querer. Porque, queridos, não é fácil. Não é fácil. Vai ter hora que a sua carne vai gritar. Vai ter hora que você vai pegar e falar assim, Senhor, eu não aguento mais. É tanto BO, Jesus. E quando você está na linha de frente, você ainda pega o BO de outras pessoas, você ainda pega BO da tua igreja local, você pega BO dos teus pastores, você pega BO dos teus líderes, você pega BO da nação. Se você é um intercessor profético, Deus te deu nações para você orar, você vai começar a guerrear em outras dimensões de guerra espiritual. Tem hora que você não aguenta. Só que chega uma hora que o Espírito Santo fala, calma, tem de bom ânimo, eu venci tudo isso. E aí você é renovado de novo. Vale a pena. E eu quero deixar isso muito bem claro. E falar algo que eu sempre falo. Deus é Deus para enviar anjos, arcanjos, para vir e fazer tudo o que eu disse. Colocar ordem, mandar fogo do céu, purificar os altares, passar espada no que é passar de espada, passar juízo, que é no lugar de juízo, colocar tudo em ordem. Ele é Deus, mas ele é tão bom, mas ele é tão bom. Ele é o Abba Pai, que ele escolheu fazer na coparticipação conosco. Ele nos chamou para fazer. Vocês concordam que Jesus não precisava ter dito, ide pregai o evangelho a toda criatura? Ele não precisava, porque ele tem o domínio dos anjos na palma da mão. Se ele pudesse falasse assim, anjo, desce lá e ministra na vida do João. O anjo ia descer e ia ministrar na vida do João. Ah, Espírito Santo vai lá e ministra na Maria. O Espírito Santo vai lá e ministra na Maria. Só que ele escolheu que a gente participasse, que a gente fizesse parte da obra. Isso aconteceu desde o Éden, queridos. Quando Deus criou o Éden e ele criou Adão, ele não foi lá e deu um nome para cada animalzinho. Ele pediu para Adão ser coparticipante da obra com ele. Adão, tá aqui. Agora você fica aí e você coloca o nome nos animais. Aí ele viu lá o passarinho todo bonitinho, coloridinho, com bico
né, comprido, que bate asa não sei quantas mil vezes por minuto, ele falou, nossa, esse vai ser um beija-flor. Gente, Deus escolheu desde sempre para que a gente fosse coparticipante da sua obra. E ser coparticipante da obra de Deus não quer dizer que sempre vai ser bom, que sempre vai ser legal, que sempre vai ser você ficar sentado ali e ficar dando nome para os animaizinhos. Não. Vai ter hora em que você vai ser participante da obra de Deus, em que Satanás vai vir e vai querer te seduzir. E se você não tiver alinhado, firmado na proposta, firmado no teu propósito, vai cair, igual Eva e Adão caíram. Mas ele te escolheu para ser coparticipante. Ele escolheu para fazer parte, para que você faça parte, querido. Ele te escolheu para fazer parte. E ele quer que você volte à essência. É fácil? Não, não é fácil. Não é, mas nós precisamos aliviar o fardo um dos outros. Sabe por quê, queridos? Porque quem está na linha de frente está sobrecarregado. Michele, por que você está falando tanto disso ultimamente? De aliviar os fardos? Porque, queridos, vai dar um Google, vê o tanto de pastor, o tanto de líder que estão tirando as suas próprias vidas, porque eles não estão suportando. E por que eles não estão suportando? Por quê? Porque o peso que eles estão carregando era para ter sido dividido e não está dividido. Porque nós não queremos suportar as nossas próprias cargas, e aí a gente pega e coloca as nossas cargas em cima de outra pessoa que também tem carga. Porque a gente só entende isso depois que a gente vive. A gente só entende algo depois que passa. É igual quando a mãe pega e fala assim, você só vai entender minha posição de mãe quando você se tornar mãe. É ou não é? O dia que você se tornar mãe, você vai entender o que eu estou querendo dizer para você, filha. Porque enquanto a gente não vive aquilo que a outra pessoa está passando, é muito fácil apontar, é muito fácil julgar, é muito fácil, amém? A gente ir lá e apontar. A noiva está doente, a noiva está enferma, porque está cada um pensando em seus próprios problemas, está cada um pensando em suas próprias tribulações. Ai, eu preciso falar com o pastor. E ai daquele, ai se ele não me atender. Queridos, a gente precisa aliviar os fardos um do outro. A responsabilidade de cuidar da noiva é de todos nós. A responsabilidade de fazer uma noiva sarada, sem mancha, sem mácula, sem ruga, ornada, preparada para as bodas do Cordeiro, não é somente do teu líder, não é somente dos pastores, não é somente deles, é de todos. Todos. A gente está terceirizando algo que é nosso. Nosso, queridos. É nosso. Às vezes tem culto de vigília na igreja, o povo não vai. E às vezes pergunta por que o pastor também não vai, mas nem você está indo fazer a tua parte. Meu Deus! Ai, às vezes, eu preciso falar com o pastor não pôde atender, porque talvez está numa agenda, porque o pastor também tem doença, porque o pastor também tem família. Ai, eu não vou mais para a igreja, porque o pastor não me atendeu. Mas você já parou e orou pelo teu pastor? Pelo teu líder, pelo missionário que te ensina, pelo mestre que te ensina, pelo missionário que te ajuda. Você já parou para orar? A gente é muito mal acostumado, é só venha nós, deixando a responsabilidade de cuidar do corpo para o outro. Mas Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Você vai poder entrar nos céus, mesmo se você não fizer isso. Mas eu quero ser um coparticipante. Eu quero também fazer parte disso. Porque é muito injusto. É não ter a natureza de Cristo. O egoísmo não é da natureza de Cristo. Você não ter amor ao próximo não é da natureza de Cristo. Cristo é a maior prova de amor. Ele pegou os meus pecados, os seus pecados, a parte que era minha, a parte que era tua, a parte que era de todos os seres humanos da face da terra. Gente, vocês têm noção
que Cristo pegou todos os pecados, até mesmo de quem não tinha nascido naquela época, até das pessoas que iriam nascer. Gente, é uma coisa que não cabe no entendimento, pelo menos na minha mente não entra. Porque não foi somente daquele povo que estava vivendo com ele naquele lugar, naquele momento, naquele tempo. Ele levou os pecados de toda a humanidade, dos que estavam mortos e dos que iriam morrer, que ia nascer, que sou eu e você, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, dos nossos tataranetos, porque a gente não sabe quando ele vai voltar, nem ele sabe. E ele levou tudo. E às vezes a gente é tão mesquinho, nós somos tão hipócritas. Sabia que o fato, a forma de Deus cuidar da igreja também é tratando hipocrisia, é tratando orgulho, é tratando vaidade, é tratando ego. Isso tudo faz parte. Isso tudo faz parte para que a igreja seja o quê? Uma igreja santa. Para que a igreja seja um corpo saudável. Porque onde existe orgulho tem Leviatã. Onde existe soberba tem Jezabel. Então, se o corpo não está saudável, querido, a igreja, se um membro do corpo não está saudável, o corpo também não está. Se algum órgão do teu corpo está doente, você sente no teu corpo inteiro. Se você tem problema de uma pedra no rim, a tua cabeça vai doer, você vai ficar com dor no corpo, as pernas vai pesar. Se você tem problema no estômago, vai doer a barriga, vai doer as costas, sei lá, vai reverberar, vai refletir em algum outro lugar. Então, quando no corpo não está bem, quando um membro do corpo não está bem, todo o corpo adoece. E se você não tratar, aquilo passa e traz infecção para as demais partes do corpo. É a mesma coisa, querido, dentro da igreja. É por isso que é responsabilidade minha e tua cuidar dos teus líderes, cuidar dos teus irmãos, cuidar daquele que se assenta do teu lado na mesa, no banco. É responsabilidade. É responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa, queridos. Então nós precisamos se movimentar. Não cai nessa, que eu vou ser perseguido, você já está sendo perseguido. Você já está, desculpa te dizer a realidade, mas você já está sendo perseguido. A partir do momento em que você entregou a vida para Jesus, você já está sendo perseguido. E eu quero te dizer algo para te encorajar. É melhor ser perseguido com Cristo do que você viver numa falsa paz com Satanás. Porque com Cristo você tem vida. No lado do inimigo, não. Você se torna refém, cativo, oprimido. É uma falsa paz. Amém? Vamos continuar aqui. Leviatã. Gente, o que é Leviatã? Leviatã é descrito na Bíblia, fala muito lá no livro de Jó. Leviatã é um demônio das profundezas do inferno, é uma potestade. E essa potestade, ela está atuante, ela vem, né? Muitos profetas, muitos intercessores vêm, que é o comando das águas que pega toda a América Latina. Então, vem sobre toda a América Latina. É uma potestade, Leviatã, tá bom? Para quem fez a imersão de Jezabel, eu dei uma aula falando um pouco sobre Leviatã. E Leviatã está dentro das igrejas. Vamos lá. Versículo 7. O lamento e o apelo de Jeremias. Senhor, tu me persuadistes e eu fui convencido. Fostes mais forte do que eu e prevalecestes. Sou ridicularizado o dia todo. Todos zombam de mim. Pois sempre que falo, grito e clamo, violência e extermínio. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me intimidação e insulto o dia todo. Olha o que Jeremias está dizendo, que a palavra do Senhor, que o fato dele dizer a palavra do Senhor trouxe a ele intimidação. Então ele ficou intimidado e ele foi insultado o dia inteiro.
Isso está escrito no Antigo Testamento. O que foi, filho? Isso está escrito no Antigo Testamento. Mas se você vê que lá no Novo Testamento também está escrito. Porque Paulo foi ridicularizado. Os discípulos também foram. Eles foram apontados, caluniados, perseguidos pelo mesmo tipo de gente que perseguia Jeremias. Aqueles que conheciam a verdade. Então, o que eu quero dizer é, queridos, na grande maioria das vezes, você não vai ser perseguido por aqueles que estão no engano, por aqueles que ainda não encontraram Cristo. Você vai ser perseguido por aqueles que professam a mesma fé que você. Você vai ser perseguido pelos próprios crentes. Vocês conseguem entender o nível de enfermidade que está a igreja? O nível de intimidação... Senta aqui, meu filho, tira o pé do chão. O nível de intimidação que Satanás está trazendo e o nível de divisão que ele está trazendo. Isso é muito sério. Não são os de fora que atacam a igreja. É os próprios de dentro da igreja. Bem, tira o pé do chão, senta aqui, ó. Senta aqui. São os de dentro. Não é os de fora que está trazendo divisão. É o próprio corpo, é o próprio organismo que está expelindo um ao outro. Gente, isso é um nível de doença espiritual tremenda. Porque antes a gente guerreava, vamos dizer assim, né, com os de fora. Hoje não. Hoje, se você posta uma coisa que está na palavra, que está ali dentro da Bíblia, que não é a visão teológica da outra igreja, os irmãozinhos sentam de madeira em cima de você, cara. Isso acontece também dentro da igreja. Olha o nível de enfermidade, olha o nível de contaminação que está dentro do corpo. Hoje em dia a gente não está mais, amém, sendo atacado por aqueles que não conhecem a palavra. A gente está sendo, nós somos atacados por aqueles que conhecem a palavra. Isso quando a gente também não ataca. Olha como que tá. Olha o nível que tá. É por isso que o Senhor está levantando pessoas para colocar ordem nessa bagunça toda. Confrontar o que precisa ser confrontado, falar o que precisa ser falado, não se assentar na roda dos escarnecedores, não fazer parte da roda dos diz que me disse. Porque às vezes marca de tomar um café, mas não é um café saudável. Marca de tomar um café para ficar falando mal do líder, para ficar falando mal da irmã do círculo de oração, para ficar falando mal do tio, do irmão que cuida do estacionamento. Isso é Jezabel. Isso é Leviatã. É para trazer divisão. Quando isso acontecer, queridos, nós temos que nos posicionar. Vamos marcar um café. E aí, sabe, na hora do café, vamos chamar a glória de Deus. Vamos cantar uns corinhos de fogo. Vamos levantar aqui o que a gente pode fazer para que a igreja cresça. Ai, vamos falar para o pastor para a gente colocar mais um momento de oração. Sei lá, mas menos para ficar falando de um da vida do outro. Menos para ficar apontando o teu líder. Porque antes dele ser teu líder, antes dele ser seu pastor, antes dele ser qualquer coisa, eu estou falando de liderança, ele é um ser humano, querido. E é isso que as pessoas não entendem. Seres humanos são falhos. Seres humanos falham. Antes de sentar para ficar falando da irmã que está passando por aquilo, que traiu, por que não levanta da cadeira e vai perguntar para a irmã, irmã, você está precisando de alguma coisa? Você está precisando de uma oração? Não, mas todo mundo se une para falar mal do pecado da irmã. Todo mundo se une para falar que o marido da irmã está na prostituição. Mas você já foi lá fazer uma campanha de oração com a irmã? Para restaurar o casamento dela? Já foi perguntar se os filhos estão precisando de alguma coisa? Não, vamos tomar um café que é para sentar lenha nos irmãos. Cristo não vai voltar. Cristo não vai voltar enquanto o corpo não for alinhado, enquanto eu e você não tiver caráter e hombridade. Porque, gente, isso é questão de caráter. Isso não tem a ver com espírito. É caráter.
E Deus está sacudindo. Deus está levantando homens e mulheres que não vão se preocupar, amém, com a intimidação e insultos que vão acontecer todo dia. Porque quando você se posicionar e entenda que a posição que eu disse lá no começo, não é somente o fato de você ir lá e falar, mas o fato de você estar posicionado seguindo princípios. O fato de você não se assentar na roda dos escarnecedores já mostra que você está também posicionado. E você vai ser intimidado. Por quê? Sabe o que vai acontecer? Essas pessoas vão começar a te excluir dos grupinhos. Essas pessoas que estão debaixo dessa doutrina, muitas vezes demoníaca, que às vezes também não é caráter, é capeta, vai começar a te excluir, vai começar a te olhar diferente, vai te intimidar. E quem é que intimida? Jezabel. Elias foi intimidado, ao ponto dele entrar dentro de uma caverna. Ao ponto dele chegar e sentar embaixo de um arbusto que não cabia nem uma criança e pedir para Deus trazer a morte. Senhor, eu não quero. Só que antes, o que ele fez? Ele confrontou. Ele fez descer fogo do céu com o seu posicionamento de homem de Deus. Com a autoridade do Espírito que estava sobre a vida dele. Deus usou a vida dele e falou, caia fogo do céu e consumiu tudo aquilo. Acabou com os 400 profetas de Baal. Só que depois que ele foi usado nesse tamanho nível de autoridade, ele se intimidou. Por quê? Porque esse espírito demoníaco que ainda está atuante até os dias de hoje, e aí você vai ver que esse espírito continua sendo dito e relatado lá em Apocalipse, ele traz intimidação. Principalmente para aqueles que confrontam o sistema. E eu quero te encorajar, querido. Mesmo que você seja intimidado, permaneça. Mesmo que você, amém, seja intimidado, insultado, permaneça. Talvez você, como foi dito, você não vai ir bater da linha de frente, mas só o fato de você não se assentar, não estar ali participando daquilo, você já está confrontando, mostrando como que deve ser feito. Amém? Vamos lá. Perguntei a Deus por que estava acontecendo com o povo do Oriente, no sonho disse espírito de Bilial. Gente, eu vi, né, isso daí, e o Senhor falou a mesma coisa. O que está acontecendo, gente? É justiça. É justiça. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas Deus permite. Gente, Deus permite. Tudo que acontece é por permissão do Senhor. Se você parar para pensar, o que aconteceu na China esses tempos atrás? O que aconteceu na China? Eles começaram a perseguir os cristãos. Eles começaram a trazer perseguição para os cristãos. Se você vê ali na Ásia, é um dos maiores índices de idolatria. A Índia tem milhares de deuses. Então, queridos, quando começa a acontecer catástrofe, quando começa a acontecer algumas coisas que o povo, ai meu Deus, coisas climáticas, se você é uma pessoa que discerne o mundo espiritual, você vê que ali é coisas muito mais profundas. Amém? Que é Deus ajustando o que precisa ser ajustado, porque tudo acontece por permissão do Senhor. Amém? Vamos lá, versículo 9. Contudo, se eu disser, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, contudo, se eu disser, não mais mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Jeremias está dizendo que por mais que ele queira parar de falar, que por mais que ele queira, ó Senhor Jesus, parar de falar a palavra de Deus, parar de trazer a correção, é algo que é mais forte do que ele. E é algo que acontece, queridos, até o dia de hoje. Eu confesso para vocês, tem hora que eu falo, Senhor, eu não suporto mais. Porque os níveis de ataque se intensificam. Porque conforme você vai crescendo em espírito, a perseguição também aumenta. Tem coisas que só eu e a minha família sabem. Só que, ao mesmo tempo, é exatamente o que está dizendo aqui Jeremias disse. É como se um fogo ardesse em meu coração.
É como se um fogo ardesse e falasse: eu não tenho mais como voltar atrás. Porque se eu voltar atrás, eu vou voltar para o lugar da onde eu estava e para lá eu não volto nunca mais. Porque a minha vida pertence ao Senhor. Satanás jamais vai colocar a mão de volta nela. Então, queridos, não é fácil, mas o fogo que habita em mim, dentro de você, traz um renovo, traz um novo, traz esperança. Entenda, tá difícil, mas existe um fogo que habita dentro de você, e esse fogo, ele te purifica, e esse espírito que traz esse fogo, ele faz com que você tire forças de onde você menos espera, e você vai lá e você continua, e você anda mais uma milha, e você vai mais uma milha, aí aparece às vezes um Simão Cirineu, às vezes você vai pegar a cruz e você vai sozinho mesmo, sem o Simão Cirineu, mas você vai rumo ao quê? Rumo às bodas do Cordeiro, rumo a encontrar Cristo. Vamos lá. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denunciai-o, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos esperam que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas Yahvé está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. Serão grandemente humilhados por seus insucessos. Desonra eterna que jamais será esquecida. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que pões à prova o justo e vês os pensamentos e o coração, permite que eu veja a tua vingança sobre eles, porque confiei a minha causa a ti. Queridos, confie as suas causas no Senhor. Quem peleja as suas guerras é o Deus vivo de Israel. Você não está só. O Senhor é quem está contigo. Aqueles que se levantam contra ti, porque você está posicionado. Aqueles que se levantam contra ti, porque você escolheu não fazer parte, amém? Desse sistema das trevas, quem vai tropeçar são eles. É isso que a palavra diz. Versículo 12. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que pões à prova o justo e vê os pensamentos e o coração, permite que eu veja a tua vingança sobre eles, porque confiei a minha causa a ti. Cantai a Yahvé, louvai a Yahvé, porque ele livrou a vida do pobre da mão dos perversos. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me gerou, não seja abençoado. Olha o conflito interno que Jeremias estava vivendo. Será que é mera coincidência o que aconteceu com Elias e Jeremias? Por quê? Lá no livro de 1 Reis, a gente vê o quê? Que o povo estava imerso ao quê? À idolatria, ao pecado, cultuando a Baal. Passaram-se alguns anos, e aí aconteceu isso daqui também em Israel. No tempo de Jeremias, o povo também estava cultuando a outros deuses, estava liberando incenso fétido, estava cultuando a outros altares. E aqui Jeremias também estava num duelo tão grande. Ao mesmo tempo que ele queria parar, o fogo consumia dentro dele. No outro ele já falava, maldito o dia que eu morri, que eu nasci. Olha o conflito interno. Queridos, o meu marido diz algo que é real. Se esses homens, Elias, Jeremias, Samuel, que às vezes também, eles tinham um conflito interno. Se o próprio Cristo, no dia, horas antes dele ser pego, ele falou, Senhor, aparta de mim esse cálice, porque eles não suportavam, quem dirá nós? Porque esses homens aqui, a gente há de convir que eles tinham vida com Deus verdadeiramente. A gente acha que a gente tem vida com Deus. A gente acha que a gente jejua. A gente acha que a gente ora. A gente acha que a gente adora. A gente acha. Porque se a gente for parar para ver, nós não temos vida com Deus. O que a gente tem é uma coisa, é bem simples. É totalmente, básico. Se esses homens aqui, que a vida deles, muitos não casavam. João Batista viveu a vida toda comendo mel e gafanhoto no meio do campo.
Às vezes a gente aqui falta uma mistura, só falta rasgar as vestes. Ai, por que Deus não me abençoa? Ai, às vezes o casamento deu isso, ai meu Deus. A gente não sabe nada da vida, queridos. Se esses homens que tinham uma vida literalmente voltada para o sacerdócio, voltada para Deus, eles tinham esse tipo de ataque nas emoções, quem dirá nós? E aí a gente cobra do outro. E aí a gente quer que o outro carregue as nossas cargas. E aí a gente coloca a culpa da nossa vida só na mão de Deus. É hora da gente restaurar os nossos altares. É hora da gente parar de brincar de servir a Deus. É hora da gente parar de buscar, de brincar de buscar a Deus e buscar de verdade. Porque às vezes a gente só está entregando o básico do básico. Porque às vezes a gente está dando o resto do tempo. Porque às vezes a gente está dando o que sobra do nosso dinheiro. Porque às vezes ele não está sendo a primazia. Porque às vezes a gente vai para o culto não porque a gente quer cultuar, mas para não ficar feio para a liderança. Porque não quer perder cargo. Porque não quer ficar mal na foto. Porque quer ficar no meio da patota gospel. Se esses homens e mulheres sofriam o que eles sofriam, ao ponto de ter esse ataque nas emoções, ao ponto de dizer, maldito um dia em que eu nasci, um dia em que minha mãe me gerou, que não seja abençoado, quem dirá nós, queridos? Ou a gente pega e tem uma vida com Deus e pede para o Senhor, Senhor, me purifica, me ajuda, Senhor, me alinha, porque não está fácil. Ou a gente não vai suportar. Ou a gente não vai ver. E eu acredito que nós não somos a geração que vai ver o Messias voltar. A gente está preparando o caminho. Tem muita coisa para ser organizada, tem muita coisa para ser alinhada dentro da igreja. Eu acredito que eu, na minha visão, na minha concepção, vai ser os meus netos, os meus bisnetos e lá os tataranetos. Porque tem muita coisa. A igreja ainda vai passar por muita coisa. Por quê? Porque a gente não está fazendo nem a nossa parte. Versículo 15. Maldito seja o mensageiro que levou a notícia ao meu pai e o deixou muito feliz quando comunicou: nasceu-te um homem filho, um filho homem, perdão. Seja aquele homem como as cidades que Yahvé destruiu sem piedade, que ele ouça os gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que sair do ventre materno? Somente para contemplar o sofrimento, viver triste e terminar meus dias profundamente decepcionado? Olha o nível de ataque na mente que Jeremias estava vivendo. Olha como as emoções de Jeremias estavam totalmente descompensadas. Por quê? Porque quando você tem um momento de confronto, quando você é usado para confronto, quando você se posiciona totalmente diferente, querido, daquilo que está sendo visto, daquilo que está empregado dentro da igreja, eu estou falando dentro da igreja literalmente, tá? Satanás se levanta para tocar naquilo que mais te abala, que é as suas emoções. Aconteceu com Elias. Confrontou, ganhou, desceu fogo do céu, pediu a morte. Jeremias, confronto. Desde o 2º capítulo você só vê ele falando confronto, confronto. Foi amarrado, foi açoitado, os próprios amigos se levantando contra ele, desejando que ele caia, falando um monte de coisa. Só que ao mesmo tempo em que ele quer parar, que o fogo do Espírito Santo queima dentro dele para ele não parar, vai lá, eu não vou deixar você desistir. Ele está exausto, mas ele permanece no caminho. Passado outros versículos, ele fala, maldito o dia que eu nasci. Isso mostra, querido, que todos nós somos vulneráveis e que não é errado você ser vulnerável. Não é errado você ter altos e baixos. Faz parte. Nós somos seres humanos. Todos nós vamos passar por este momento, querido. Todos nós vamos passar por este momento de altos e baixos na fé. Todos nós.
Todos nós. Todos. Os discípulos abandonaram Cristo. Judas traiu. Os discípulos abandonaram. Pedro negou. Todos nós vamos passar por esses altos e baixos. Mas sabe o que aconteceu? Eles voltaram atrás. Somente Judas, que perdeu a vida. Mas ele voltou, porque ele foi lá e ele devolveu as moedas ao sacerdote. Ele falou, opa, o que eu fiz? Cara, o que foi que eu fiz? Toma aqui esse dinheiro porque eu não quero. O que eu fiz foi errado. Ele literalmente era o Messias. E o sacerdote falou, não, eu não quero mais porque essas moedas valem agora preço de sangue. Mas ele se arrependeu. Só que o peso que ele carregou foi tão grande que ele não suportou e ele fez o que ele fez. Queridos, eu quero dizer algo. Talvez você esteja passando por este momento. Talvez você seja aquele que está sendo perseguido. Ou talvez você não está sendo perseguido, mas você está passando por um momento no qual você já pensou em desistir de caminhar com Cristo. Em que você tem hora que você quer desistir, tem hora que você quer continuar. Eu quero dizer para você que o Senhor está contigo. Que você não é culpado de ter esses tipos de pensamento. Porque o inimigo das nossas almas quer que você se sinta exatamente assim, ao ponto de você ir lá e desistir, ao ponto de você ir lá e falar, cara, eu jogo a toalha, cara, eu não aguento mais. Só que eu quero te dizer que tudo é por permissão do Senhor e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que toda aprovação, tudo aquilo que você tem passado é porque faz parte de um plano de Deus para te fortificar, para que a glória dele seja manifesta e revelada sobre a sua vida, querido. O problema é que a gente, às vezes, pré-molda uma vida na nossa mente. Eu vou crescer, eu vou fazer isso, eu vou casar com tantos anos, eu vou ter filho com tantos anos, eu quero entrar na empresa X, eu quero que a minha família seja Y. Só que em nenhum momento, às vezes, a gente pergunta, pai, quais são os seus planos? O que o Senhor quer? Queridos, vai aliviar muito mais o fardo quando a gente coloca os nossos planos um pouquinho de lado e pergunta se os planos do Senhor se coincidem com os nossos. Quando a gente pega e deixa Deus carregar também, às vezes, o nosso fardo, porque às vezes a gente quer caminhar sozinho e não deixa Deus carregar os fardos. E o Senhor diz, apenas descansa, deixa que eu carrego o fardo para você. Eu tiro o teu fardo pesado e coloco o meu jugo que é leve. Só que às vezes a gente quer ficar carregando o fardo pesado, porque o fardo pesado atrai o olhar de comoção. As pessoas ficam com piedade, ai, coitadinho. Gente, isso existe. Pessoas que não querem aliviar os seus fardos, porque é a forma que encontrou de outras pessoas terem misericórdia da vida dela. Isso é doença na alma. Isso precisa ser curado. Isso precisa ser tratado. São pessoas que pegam os seus problemas e guardam os problemas e ali fica. Ai, porque eu sou uma coitada, eu sou um coitado. Ai, por que a pessoa... Por que você não coloca nos pés da cruz? Por quê? Porque o outro de fora fala, ai, você viu o João? O João, ele tá sofrendo tanto, vamos lá. E aí passa a mão na cabeça do João. Só que o João não recebe confronto, porque o João, ele tá muito magoado. Só que o que vai trazer a mágoa, a cura para a mágoa é exatamente o confronto. E o Senhor quer trazer cura. O Senhor quer trazer alinhamento, gente. Não é errado nós nos sentimos dessa forma como Jeremias, como Elias se sentiu. Faz parte. Nós não somos super-homens, queridos. Nós não somos super-mulheres. A partir do momento em que a gente entrega a vida para Jesus, a gente não tem uma capa de super-herói. Só que a gente tem que aprender a descansar no Senhor. A gente tem que aprender, amém? A colocar as nossas cargas, a aliviar as nossas cargas no Senhor. E não em homens. Não é em homens. Muitas vezes as pessoas querem aliviar as vossas cargas em homens. Em pastores, em líderes, nos cônjuges, nos filhos. E não é em homens.
que você vai aliviar as suas cargas. As suas cargas só são aliviadas na cruz, na presença do madeiro, de Yeshua HaMashiach. É lá que a gente vai aliviar as nossas cargas, querido. É na presença do Deus vivo de Israel. É a gente escolher todos os dias, caminhar mais uma milha e falar, Senhor, eu estou aqui. Mesmo sem força, porque vai ter dia que você não vai ter força para orar. Vai ter dia que você vai estar debaixo de uma opressão tão grande que você não vai conseguir falar nenhum Pai Nosso. E aí você vai adorar. Vai ter dias que o inimigo, o inferno vai se levantar contra a sua vida e está repreendido, mas é o que aconteceu comigo. Que o inferno se levantou de uma tal forma que teve a pachorra de entrar dentro da minha casa para querer me afrontar. É uma opressão. Por quê? Porque você se posicionou. Porque a pessoa decidiu. Porque eu optei e totalmente contra aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo feito, aquilo que está contaminando a igreja no mundo inteiro. Porque não diz respeito à minha igreja e à tua igreja, diz respeito ao corpo, no coletivo, no mundo, no globo da terra, querido. Por mais que a igreja seja santa, por mais que a igreja seja abençoada, sempre vai ter algum ali dentro que vai carregar um negocinho de orgulho, que vai carregar um negocinho de altivez, que vai carregar um espíritozinho, uma influenciazinha de Jezabel. Pode não estar dentro da igreja, mas está dentro da casa. E se não trata, depois vai para dentro da igreja e aí contamina todo o corpo. E é isso que o povo não está entendendo. E é isso que o povo está vivendo, meu Deus, parecendo cego em tiroteio. E o Senhor está se levantando, o Senhor está levantando homens e mulheres que vão se posicionar. E eu quero te dizer, querido, que às vezes vai acontecer sim, da gente pegar e ficar nesse dilema todo, como Jeremias, mas o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Eu quero falar para você que você não é anormal. Se você está sentindo, uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Acontece. Só que quando bater esse sentimento, esse desespero, esse desânimo, em nome de Jesus, busque a presença do Senhor e fala, Senhor, me fortifica. Porque o mesmo fogo que estava dentro de Jeremias, através do Espírito, está dentro de você. Porque quando você entregou a vida para Cristo, o Espírito Santo de Deus veio no mesmo momento em que você disse sim, eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador. No mesmo momento em que você disse sim para Cristo, o Espírito Santo de Deus veio e fez tchum. Então existe essa presença dentro de você. Amém? Glória a Deus, vamos orar? Pai, eu te louvo, bendigo e exalto o teu nome, Senhor. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por esta palavra. Eu te agradeço, Senhor, por este devocional. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por esse alinhamento que o Senhor está trazendo, Senhor, sobre a tua noiva, Senhor. Através, ó Pai, desses homens e dessas mulheres, porque eu sei, Senhor, que cada um aqui, Senhor, mora em uma região diferente, mora em um bairro, um estado diferente. E eu sei, Senhor, que eles serão, Pai, lançados como flechas, Pai, na mão de um arqueiro habilidoso. E essas flechas, Senhor, eles serão, papai, incendiadores, ó Pai, em nome de Jesus, aonde eles colocarem a planta dos pés e as palmas das mãos. Eu declaro que eles levarão a verdade do Evangelho. Eu declaro, Senhor, que eles vão se posicionar, Senhor, como homens e mulheres de princípio, de caráter, Pai, inegociável. Pai, eles vão trazer mudança dentro dos seus lares. Eles vão, Senhor, edificar as suas famílias. Eles vão edificar o trabalho deles, Pai. Eles vão edificar, Senhor, o lugar onde eles colocarem a planta dos pés, através apenas do posicionamento, Senhor. Às vezes eles não vão ter, Senhor, chamamento, Pai, para embates e confrontos diretos, Pai. Mas o fato de se posicionar, o fato de estar alinhados com a palavra,
seguir princípio, seguir, Pai, a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não de versículos isolados, Pai. Isso já traz o confronto no mundo espiritual. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor os reveste, que o Senhor os protege, que o Senhor, ó Pai, nos purifica, que o Senhor, ó Pai, os guia. Pai, aqueles que estão cansados, abatidos, sobrecarregados, que às vezes se encontram nesse dilema do qual Jeremias estava vivendo no capítulo 20. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traz de novo a certeza de que não existe nenhum outro caminho melhor a não ser o caminho de Cristo, de que não existe, Pai, nem sequer a possibilidade de ter vida fora da tua presença. Então, Pai, em nome de Jesus, os abençoa, Senhor, os fortifica, os restaura, alinha, Senhor, em nome de Jesus, os teus filhos, Pai. Visita as emoções, traga alinhamento entre corpo, alma, mente, espírito, coração e DNA. Reveste, Senhor, o teu filho e a tua filha de autoridade. Reveste, Senhor, o teu filho e a tua filha agora, Senhor, com uma armadura de fogo reluzente. Pai, em nome de Jesus, que onde eles chegarem, Pai, haja a voz do Senhor falando através da boca deles, Senhor. É o que eu oro, Pai, e declaro. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a sexta-feira de cada um aqui. Abençoa o final de semana. Que eles estejam sensíveis à sua voz, que eles estejam, Senhor, preparados para as revelações que o Senhor irá te trazer, Pai. Eu declaro, Senhor, que nós bloqueamos no mundo espiritual toda a interferência demoníaca, toda a influência maligna, através de sonhos, através de visões, através de falsas profecias que possam estar sendo liberadas na vida deles. Eu declaro que tudo isso cai por terra agora, em nome de Jesus, que haja descontaminação, Senhor, da casa, da carne, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Eterno de Israel possa continuar falando conosco, amém, acerca dessa passagem de Jeremias 20, que é bem forte, e também da 1 Crônicas 26, amém, que o Senhor continue falando com vocês, que o Senhor continue ministrando ao espírito de vocês, e na segunda-feira nós estaremos aqui, amém? Para quem não está no grupo, já foi lançada a imersão para casados, solteiros e divorciados, então vai ser uma imersão, amém, sobre vida sentimental, para quem quer restauração no casamento, para quem quer aprender a como ter um casamento abençoado, para quem é solteiro, para aqueles divorciados que acham que Deus não tem mais uma vida para você porque você está ferido, porque você foi magoado. Então, queridos, essa imersão, ela vai ser poderosa, amém? Vai abordar muitos temas, amém? Vai abordar temas como criação de filhos, narcisismo, como que você sabe se uma pessoa é para você ou não. Vai ter muitas coisas. Provavelmente não vai ser só um dia de imersão, porque tem muitos temas que o Senhor tem trago na minha mente para que a gente passe. Então, se você quer participar dessa imersão, tá no valor de lançamento, R$40, tá? Até o dia 30, me chama no privado, que até o dia 30 é R$40, tá bom? É R$40 até o dia 30. Irmã, por que você cobra? Porque, irmã, dá trabalho, irmão. Dá muito trabalho. É fazer e-book, dá muito trabalho, então demanda tempo. E quando a gente não paga, a gente não dá valor. Porque às vezes as pessoas pagam e também não dão valor. Então a gente só dá valor quando aquilo a gente derrama, né, sangue, porque dinheiro é sangue. Então quando a gente derrama o suor do nosso corpo, que é através do sangue, a gente aprende a dar valor. E aquilo entra como uma flecha dentro do nosso espírito. Amém? Então, que Deus abençoe vocês. Quem quiser fazer parte da imersão, me chama no privado, tá bom? Que aí eu passo tudo direitinho, o link para vocês. E até dia 30 é R$40. Aí depois já muda o valor. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Quem precisar do meu número é só me chamar no privado. Amém? Que aí eu passo para vocês. Tá bom? Que Deus abençoe. E segunda-feira nós estaremos aqui, se assim o Eterno nos permitir, em nome de Jesus. Até mais, gente. Bom final de semana a todos vocês.